Capítulo 115. Dúvidas sobre dúvidas. Vamos agora aos embargos. E por que iremos aos embargos? Deus sabe o que custa escrevê-los, quanto mais contá-los. Da circunstância nova que Escobar me trazia, apenas digo o que lhe disse então, isto é, que não valia nada. Nada? Quase nada. Ora, então vale alguma coisa. Para reforçar as razões que já temos, vale menos que o chá que você vai tomar comigo. É tarde para tomar chá. Tomaremos depressa. Tomamos depressa. Durante ele, Escobar olhava para mim desconfiado, como se cuidasse que eu recusava a circunstância nova por forrar-me a escrevê-la. Mas tal suspeita não ia com a nossa amizade. Quando ele saiu, referi as minhas dúvidas a Capitu. Ela desfez com a arte fina que possuía, um jeito, uma graça toda sua, capaz de dissipar as mesmas tristezas de Olímpio. Seria o negócio dos embargos, concluiu, e ele que veio até aqui a esta hora é que está impressionado com a demanda. Tens razão. Palavra puxa palavra. Falei de outras dúvidas. Eu era então um poço delas, coachavam dentro de mim como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela, pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Já disse a você o que é. São coisas de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você. Logo que eles passem e as saudades aumentem, ela torna a ser o que era, em lhe faltando o neto. Mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel, quando ele vai comigo. Mamãe não lhe faz as mesmas graças. Quem sabe se não anda doente. Vamos nós jantar com ela amanhã? Vamos. Não, vamos sim, pois vamos. Vamos jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que os seus cabelos brancos não fossem todos nem totalmente, e o rosto estivesse comparativamente fresco. Era uma espécie de mocidade quinquagenária, ou de ancianidade viçosa. Fica a sua escolha, mas nada de melancolias. Não quero falar dos olhos molhados, a entrada e a saída. Pouco entrou na conversação. Também não era diferente da costumada. José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia. Tio Cosme falou de suas moléstias, prima Justina da vizinhança, ou de José Dias, quando este saía da sala. Quando voltamos à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim. Lá vinham um dia e mudavam. Ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante foi cada vez mais doce comigo. Não me ia esperar à janela para não espertar-me os ciúmes. Mas quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa, risonha como toda a nossa infância. Ezequiel às vezes estava com ela. Nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída, e ele enchia minha cara de beijos. Capítulo 116. Filho do homem. Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe. Ficou espantado. Não havia nada, nem podia haver coisa nenhuma. Tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia à bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro. Mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou como eu, a renegar este casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de mata-cavalos. O pai é que nos separou um pouco, enquanto nós não nos conhecíamos, mas tudo acabou bem. Pois sim, senhor, quando Dona Glória elogia sua nora e comadre. Então a mamãe... Sim, perfeitamente. Mas por que é que não nos visita há tanto tempo? Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Este ano tem feito muito frio. Imagine a aflição dela, que andava o dia inteiro e agora é obrigada a estar quieta, ao pé do irmão que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe que tal razão explicava a interrupção das visitas, e não a frieza quando íamos nós a mata-cavalos, mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, assim chamava Ezequiel,
e fez-lhe as festas do costume. Desta vez, falou ao modo bíblico. Estivera na espera folhear o livro de Ezequiel, como soube depois, e perguntava-lhe: Como vai isso, filho do homem? Dize-me, filho do homem, onde estão os teus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Que filho do homem é esse? Perguntou-lhe Capitu agastada. São os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto, replicou ela com aspereza. Tem razão, Capitu, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar. E tu, como vais? E Capitu atalhou. Já lhe vou tirando esse costume de imitar os outros. Mas tem muita graça. A mim, quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo pequenino. Outro dia chegou a fazer um gesto de Dona Glória tão bem que ela lhe deu um beijo em paga. Vamos, como é que eu ando? Não, Ezequiel, disse eu. A mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cena. Alguns dos gestos já lhe iam ficando mais repetidos, como os das mãos e pés de Escobar. Ultimamente, até apanhara o modo de voltar da cabeça deste quando falava, e o de deixá-la cair quando ria. Capitu ralhava, mas o menino era travesso. Apenas começamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala dizendo às ousadias: O senhor anda assim. Não pudemos deixar de rir, eu mais que ninguém. A primeira pessoa que fechou a cara e que o repreendeu e chamou a si foi Capitu. Não quero isso, ouviu? Capítulo 117. Amigos próximos. Já então Escobar deixara Andaraí e comprara uma casa no Flamengo. Casa que ainda ali vi há dias, quando me deu na gana experimentar se as sensações antigas estavam mortas ou dormiam só. Não posso dizê-lo bem, porque os sonos, quando são pesados, confundem vivos e defuntos, a não ser pela respiração. Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. Enfim, passei, acendi um charuto e dei por mim no catete. Tinha subido pela Rua da Princesa, uma rua antiga. Ó, ruas antigas! Ó, casas antigas, pernas antigas! Todos nós éramos antigos e não é preciso dizer que no mau sentido, no sentido de velho e acabado. Velha é a casa, mas não lhe alteraram nada. Não sei se até ainda tem o mesmo número. Não digo que número é, para não irem indagar e cavar a história. Não é que Escobar ainda lá more, nem sequer viva. Morreu pouco depois por um modo que hei de contar. Enquanto viveu, uma vez que estávamos tão próximos, tínhamos, por assim dizer, uma só casa. Eu vivia na dele e ele na minha, e o pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo era como um caminho de uso próprio e particular. Fazia-me pensar nas duas casas de mata-cavalos, com o seu muro de permeio. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras mansas, quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali, ao pé, uma fortaleza. Dizia o rei que os bons amigos deviam ficar longe um dos outros, não perto, para não se zangarem como as águas do mar, que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe, se eu duvido que o rei dissesse tal palavra, nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo escritor que a inventou para adornar o texto, e não fez mal, porque é bonita. Realmente é bonita. Eu creio que o mar então batia na pedra, como é seu costume. Agora que a comparação seja verdadeira é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos de perto e do peito. E o escritor esquecia, salvo se ainda não era do seu tempo, esquecia o adágio, longe dos olhos, longe do coração. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma da outra. Nós passávamos as noites cá ou lá conversando, jogando ou mirando o mar. Os dois pequenos passavam dias, ora no Flamengo, ora na Glória. Como eu observasse que podia acontecer com eles o que se dera entre mim e Capitu, acharam todos que sim, e Sancho acrescentou até que já se ia parecendo. Eu expliquei. Não, é porque Ezequiel imita os gestos dos outros. Escobar concordou comigo.
e insinuou que algumas vezes as crianças se frequentam muito e acabam parecendo-se uma com as outras. Opinei de cabeça, tudo podia ser. O certo é que eles se queriam muito e podiam acabar casados, mas não acabaram casados.